Olá pessoal, tudo bem? A gente está abrindo a playlist da Escola Naval e nós decidimos fazer essa playlist não na sequência direta das questões da prova de 2018. Tá? Nós vamos selecionar algumas questões e com bastante calma nós vamos resolver todas as questões para vocês. Agora, teve uma questão que me chamou bastante atenção, até em outro vídeo. Inclusive, eu vou deixar aqui o link desse outro vídeo, porque ele dá base para a compreensão do que nós vamos fazer nessa questão. Me chamou bastante atenção pela aplicação direta do cálculo de integral para resolver áreas de figuras de gráficos que não são retilíneos. Vamos colocar assim, essa é uma das aplicações reais do cálculo de integral. Eu acho bastante interessante a gente partir para ler a questão e aí eu faço algumas outras intervenções. Tudo bem? Então vamos à leitura do enunciado. Questão 20. Sejam h, p, f e g funções reais tais que h de x é igual a módulo de x mais módulo de x menos 1. p de x é igual a x ao cubo. f de x é igual a x ao quadrado. E g de x é igual a que multiplica x ao cubo, com a maior do que zero. O valor de a torna a área da região limitada por f e g no intervalo 0 a 1 sobre a igual a 2/3. A maiúsculo é o valor da área da região limitada por h, p e pelo eixo das ordenadas. Assinale a opção que representa o número inteiro. Bom, pessoal, ele fala de dois A's, fica meio enrolado, né? Então, A minúsculo e A maiúsculo, tá? Veja que ele fala sobre áreas que estão contidas entre curvas. Se essas curvas fossem retas, né, equações do primeiro grau, seria muito fácil por métodos de cálculo de área de figuras planas a gente resolver. A dificuldade entra porque essas curvas, com exceção do h de x, que ela é uma função modular, a gente vai ver que ela é seccionada em 3 seções diferentes, ela sim é feita por linhas retas. Mas todas as outras, elas são linhas curvas. Temos uma parábola e temos duas funções do terceiro grau, funções cúbicas. Então, é muito importante que vocês assistam o vídeo anterior, esse que vai estar na descrição desse vídeo aqui, para que vocês tenham uma boa compreensão do que nós vamos fazer na etapa do cálculo integral para a resolução dessa questão, ok? Essa questão é um pouco mais longa, porque eu me detive bastante nos conceitos que eu achei conceitos mais importantes, ok? Então, vamos para a resolução. Os dados apresentados em forma de função foram 4. Né? Função f, que é igual a x ao quadrado. A função g, que é ax ao cubo com o a positivo. E foi dito que a área que está entre as curvas de f e g é uma área cujo valor é 2/3 se a gente pegar o domínio, ou seja, os elementos x, variando entre 0 e 1 sobre a. Até me permitam corrigir, porque não é um parêntese, é um colchete para dentro. Ou seja, o x pode ser no mínimo 0, no máximo 1 sobre a. As outras informações foram uma função h de x, que é uma função modular aí, né? Módulo de x mais módulo de x menos 1. Ok? E p de x, que é x ao cubo. E foi dito que a área que está compreendida entre as curvas h, p e o eixo das ordenadas, que eu estou representando aí como y, é igual a a. Okay? Então, essas foram as informações dadas, né? E aí desenrola toda a questão para a gente encontrar qual o valor de uma determinada expressão. Né? Então, vamos desenvolver aqui a questão e depois a gente analisa as alternativas. A minha estratégia foi a seguinte. Primeiro, eu vou partir para entender qual é a expressão dessa área A, construindo os gráficos primeiro da função p de x e depois da função h de x. Ok? Então, essa foi a minha estratégia de início. Então, o que é que ocorre? P de x é x ao cubo. Eu acredito que a maioria de vocês já tem na cabeça
o formato desse gráfico, né? Ela é uma função muito parecida com a tangente. Ela é nesse formato aí, ó, passando pela origem do plano cartesiano. Mas, se restar alguma dúvida, qual o conselho que eu dou? Como ela não é uma função de primeiro nem de segundo grau, coloque alguns valores para x e pegue alguns valores em t de x. Por exemplo, vamos aqui fazer aqui um exercício. Então, eu tenho aqui os valores de x. Por exemplo, eu vou pegar em menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o p de x, basta eu elevar esses valores ao cubo. Então, menos 8, menos 1, 0, 1 e 8. Então, imagina essa curva aqui, ó. No menos 1, o valor é menos 1. No menos 2, o valor já cai bastante, menos 8. No 0 é 0, então está aqui. No 1, o valor é 1. E no 2, o valor é 8. Certo? Então ela é uma curva nesse formato. Então, sempre legal a gente ter uma ideia de pelo menos uma curva até x ao cubo. Mas se a gente não tem a ideia, se a gente substituir valores no domínio, pegar valores na imagem, a gente vai conseguir construir o gráfico, ok? Então, a função p de x, ela tem esse formato aqui, ok? Vamos para a função, agora, h de x, que é aquela função modular. Para fazer um estudo dessa função, eu tenho sempre uma estratégia que é a seguinte. Eu pego o que está dentro de cada barra de módulo aqui, ó, isso e isso, e extraio as raízes, né? Então, são duas aqui, né? Uma, x, cuja raiz é 0, ok? E a outra é x menos 1, cuja raiz é 1. Ok? Então, eu tenho esses dois valores, x igual a 0 e x igual a 1. Bom, beleza. Aí eu coloco aqui o eixo do x. Então, aqui é o meu eixo do x. E eu marco esses dois valores. Então, eu vou marcar o 0 para cá. E eu vou marcar o 1 para cá. Bom, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou aplicar exatamente a definição de módulo. Notem o seguinte. Eu vou ter aqui três regiões muito bem demarcadas. Essas regiões, uma passa pelo 0. Vai do menos infinito, ou do 0 até menos infinito. Ok? A outra está aqui entre o 0 e o 1. E a outra do 1 para mais infinito. Olha, o que é que essas regiões elas representam para mim? Elas representam a seguinte coisa. Vamos pegar a região aqui do 0 para o menos infinito. Se eu substituir qualquer número de 0 para menos infinito, por exemplo, menos 1. Tá? A primeira parte do módulo, deixa eu até fazer o seguinte, eu não vou mexer nisso aqui, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. O que é que vai acontecer? Eu vou ficar assim, né? Então, de 0 para baixo, ok? O que é que vai acontecer? Dentro da primeira barra de módulo, por exemplo, se eu colocasse o número menos 1, ficaria menos 1 e aqui ficaria menos 2. Ok? Então, estou colocando um valor numérico só para vocês entenderem. O menos 1 estaria aqui. Ok? Beleza. Há de se concordar de que nos dois módulos, o que eu vou ter na hora que eu retirar a barra de módulo vai ser o simétrico desse número. Por quê? Módulo de menos 1 é 1, módulo de menos 2 é 2. Ou seja, é como se eu pegasse o que está dentro da barra de módulo e multiplicasse por menos 1 nos dois casos. Então, o que é que a gente faz com isso? Então, vamos lá. Já que eu estou multiplicando por menos 1, o que está dentro da barra de módulo, no momento que eu retiro a barra de módulo, essa função h de x, para esse intervalo, ela é a mesma que menos x menos x menos 1. Opa, deixa eu organizar aqui melhor. Então, ela é h de x igual a menos x menos 1.
Isso aqui vai me dar menos 2x mais 1. Ok? Então, nesse intervalo de 0 para menos infinito, essa função h de x ela é dada por essa expressão, menos 2x mais 1. Ok? Então, vamos lá. O que é que acontece agora na região vizinha a ela? Bom, nessa região aqui entre 0 e 1, o que acontece, por exemplo, vamos colocar um valor aí, 0,5. Então ficaria assim, módulo de 0,5 mais módulo de 0,5 menos 1, que é menos 0,5. Opa, que é módulo. Observe, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, na hora que eu retirar a barra de módulo, o 0,5 permanece. Não fiz nada. Só que no segundo eu tenho que multiplicar por menos 1 para dar 0,5. Ou seja, a segunda barra de módulo está sendo multiplicada por menos 1. Então, o que é que isso me impõe? Me impõe que é o seguinte, que h de x é igual ao x, porque eu não tive que multiplicar esse por menos 1, menos x menos 1. Por quê? Porque eu tive que multiplicar por menos 1. Ok? Então, o que é que acontece? Essa função h de x, ela passa a ser, e aí me permitam aqui apagar essa explicação e trazer para cá a função. Ela vai ficar assim. H de x é igual a x menos x, 0, menos com menos 1, mais 1. Então, ela é uma função constante e igual a 1. Agora vamos para a terceira e última região. Então, a terceira e última região é de 1 para frente. Por exemplo, 2. Então, eu acho que agora fica claro que se eu fizer h de 2, vai ficar assim, né? X é módulo de 2 mais módulo de 2 menos 1. Módulo de 2 é 2, 2 menos 1 é 1, módulo de 1 é 1. Ou seja, em ambos módulos eu não tive que alterar sinal. Portanto, a função fica do jeito que ela é realmente. Então, nessa daqui, eu tenho que h de x é igual a x mais x menos 1. Isso vai me dar que h de x é 2x menos 1. Ok? Para que a gente resuma tudo isso, a gente escreve da seguinte forma. h de x toma a forma de menos 2x mais 1. Para x menor do que 0, lembrando a primeira região aqui, ó. 1 para x entre 0 e 1, essa é a segunda região, essa daqui, ó. E 2x mais 1 para x maior do que 1, que é esta região aqui, ó. Ok? Beleza. Então, o que é que isso significa? Bom, eu vou ter que desenhar três funções diferentes. Uma menos 2x mais 1, a outra é 1, não preciso nem desenhar uma função constante igual a 1, e a outra 2x mais 1. Ok? Funções do primeiro grau, muito simples de serem desenhadas. Então, eu vou apelar aqui para o conhecimento prévio dos senhores e das senhoras e vou me dar o direito de esboçar esse gráfico da seguinte forma. Então, vamos lá. A primeira parte da função, ela é uma reta decrescente. A segunda, que eu pus em azul, ela é uma reta constante. E a terceira, que eu pus em amarelo, ela é uma reta crescente. E os valores aqui, obviamente, aqui é o 0, 0. Opa, desculpa. Aqui é o 0, 0. E aqui... Então, ela tem esse formato. Ok? Agora, nós desenhamos as duas funções, h e p. E a gente tem que esboçar essa área que está entre h, p e y. Para isso, pessoal, eu vou pegar uma figura já
plotada de forma bem melhor a qualidade para a gente entender o que é que acontece. Então vamos lá. Então está aqui, ó. Essa daqui é aquela função h de x. Essa em vermelho é a função p de x, não é isso? Vamos voltar aqui. H de x e p de x. Né? E, obviamente, aqui eu tenho o eixo dos y. A área que nós estamos falando é esta área aqui, ó. Isso aqui é o tal do A que ele está mencionando sempre. Ok? Então eu tenho que calcular esta área. Se a gente perceber, me permitam aqui, se a gente perceber, prestar bastante atenção, essa área nada mais é do que a área desse quadrado que eu vou colocar aqui, ó, desse quadrado, porque isso é um quadrado de lado 1, ok? Retirando essa área aqui de baixo, ok? Então, se a gente retirar essa área de baixo, nós vamos ter exatamente a área que nós estamos procurando. E aí entra o desafio, ok? Por quê? Essa área, ela vem de um cálculo de integral, ok? Que em muitos ensinos médios a gente não tem essa teoria. É justamente aí que entra a preparação de cálculo integral que a gente fez o vídeo em separado, ok? E é isso que nós vamos fazer agora. Aí, para fazer isso, me permitam novamente aqui apagar o que eu estava fazendo. Beleza, agora vamos lá. Eu tenho que definir, bom, primeiro que a integral é só sobre a curva vermelha, ok? Porque ela é a única curva que não é retilínea, né? Então, acredito eu que fica claro que é só sobre a curva x ao cubo que nós estamos trabalhando, tá? Beleza. Note, eu vou pegar como limites de integração o x igual a 0 e o x igual a 1, porque ó, é essa área que eu quero delimitar, tá vendo? É essa área aqui. Então o x aqui é 0 e o x aqui é 1. Ok? Então os meus limites de integração são 0 e 1. Como que a gente representa isso? Representa dessa forma. A integral de 0 a 1 da curva, que é x ao cubo, tendo como incremento o x. Então é isso. Ó. Integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Tá, olhando a tabelinha e entendendo o vídeo passado de integral que eu fiz, integral de polinômio é sempre mais fácil, então eu somo 1 no expoente e divido por esse valor. E coloco aqui os limites de integração. Então eu faço 1 à quarta dividido por 4 menos 0 à quarta dividido por 4. E isso, obviamente, dá 1 sobre 4. Então, essa integral, ou essa área, em azul aqui, ela é 1/4. Só que a gente não pode esquecer que o A que nós estamos procurando é esse aqui. É o quadrado, aquele quadrado de aresta 1, menos essa área, né? Esse quadrado aqui, em verde, menos a área azul. Ó, se o quadrado tem aresta 1, ó, aqui é 1, 1, 1 e 1, a área do quadrado é 1, certo? Então, A é igual à área do quadrado menos essa integral, que é 1/4. Isso aqui vai dar 3/4. Então, a definição da área A gente já tem. Ela é 3/4, ok? Agora, qual é a nossa missão? Nossa missão é voltar lá nos primórdios e entender como que a gente faz esse cálculo de área aqui, ó, 2/3. Para dar 2/3, ok? Então é isso que nós vamos buscar. Vamos lá. Eu vou pegar as duas funções envolvidas, f e g. Né? Já destaquei as duas aqui. Bom, essa daqui é uma função quadrática. Eu acho que todo mundo tem um entendimento de como que é uma função quadrática. Deixa eu ver aqui se eu tenho
E essa função aqui, ela é bem simples mesmo, né? Então, ela seria uma função em azul aqui, ela seria uma função assim, né? Passando aqui pelo 0, 0. Tranquilo, né? Uma função x ao quadrado. Okay? Eu acho que, né, nessa altura do campeonato todo mundo já sabe o formato dessa função. Beleza. Essa outra função, que eu vou desenhar aqui em amarelo, ó, ax ao cubo, dependendo do valor de a, essa função é de uma forma ou de outra forma, ok? Por quê? Imagina que o a é 0. Se o a fosse 0, 0 vezes x ao cubo vai dar 0. Se o a for 1, o que é que acontece? Ela passa a ter o mesmo gráfico da função p, ok? Então ela passa a ter esse mesmo comportamento. Então eu vou esboçar aqui, em amarelo, essa função assim. Certo? E aí lembra, ele falou que a área da figura, e aí me desculpem aqui o garrancho que vai ficar, mas depois eu coloco uma figura melhor. Quando ele fala naquela área de 2/3, essa área de 2/3, é essa área aqui, pessoal. Ó. É essa área que eu vou marcar aqui em verde, ok? Essa área aqui em verde. Então, essa área vale 2/3. Opa, desculpa. Botei 2,3. 2/3. Ok? Agora, como que a gente faz para calcular essa área quando tanto a curva azul ela é uma curva não retilínea, como a curva em amarelo também não é retilínea? Ora, então o que nós vamos ter que fazer é aplicar duas integrais. Uma integral para a curva azul e uma integral para a curva amarela. Basicamente isso, ok? E mais, a gente tem aqui um limite para o x, né? Ó, vamos lá, vamos colocar aqui. A gente tem um limite para o x aqui, ó. O x vai de 0 até 1 sobre a. Ok? Então, os nossos limites de integração serão de 0 até 1 sobre a. Ok? E sendo assim, né, obviamente a gente tem que ir lá no gráfico e colocar o nosso limite. Ó. De 0, aí aqui, isso aqui vai ser 1 sobre a. Mas a gente não sabe quem é a. Ok? Então vamos montar as integrais aqui e entender como é que isso vai se dar. Bom, para a curva em azul, os limites 0 e 1 sobre a da curva x2. Então lembra, x2 eu somo 1 no expoente e divido por essa soma, com os limites de integração 0 e 1 sobre a. Aí eu faço 1 sobre a elevado ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Deixa eu já afastar isso daqui mais para baixo um pouco, né? Porque vamos precisar de espaço aqui. Bom, isso aqui vai dar. Esse daqui é 0, né? Então nem vou fazer. E esse daqui vai ficar assim. É 1/3 de 1 sobre a ao cubo. Bom, é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo. Ok? Essa é a curva azul. Tá? Vamos aqui para a integral aqui dessa outra curva amarela. Bom, ela é uma curva que a gente já fez a integral. Eu vou jogar o a, que é uma constante, para fora. E aí, x ao cubo. Então, x à quarta, que eu vou botar um colchete. X à quarta, porque eu somei 1 no expoente, dividido por 4, com os limites de integração 1 sobre a. 0 a 1 sobre a. Beleza. Então, isso aqui vai ficar a que multiplica 1 sobre a quarta, dividido por 4. Né? Isso aí vai dar a sobre 4 vezes 1 sobre a quarta. Bom, se eu cortar esse a com esse 4 aqui fica 3, vai ficar 1 sobre 4 a 3. Ok? Então eu tenho isso aqui, ó.
1 sobre 3A3 e 1 sobre 4A3, tá vendo? A área amarela ela é menor do que a área em azul, porque o denominador da amarela é maior do que o denominador da azul, ok? Uma coisa que ficou faltando aqui, pessoal, é que eu não coloquei o gráfico melhor. Então, já que a gente resolveu a integral aqui, deixa eu só mostrar o gráfico para vocês entenderem. Vamos lá? Agora sim, agora, né, vai ficar até melhor entendido. Então, a curva em vermelho aqui é o AX3 e a curva em azul aqui é o x ao quadrado. Tá? E a área que a gente marcou em verde, que é essa área, né, que a gente quer calcular, é essa área aqui, tá vendo? Ó? A área azul menos a curva azul menos a curva vermelha, ok? Então, nós estamos no caminho certinho. Aqui eu coloquei só uma figura já plotada para ficar melhor o entendimento, ok? Então, beleza, voltando aqui. Então, o que a gente tem que fazer é o azul menos o amarelo. E esse azul menos o amarelo tem que dar o 2/3 aí que a gente está buscando. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o azul menos o amarelo. Então, vai ficar assim, né? 1 sobre 3A3 menos 1 sobre 4A3 tem que dar 2/3. Pois bem, tirando o mínimo aqui, ó, vou multiplicar tudo por 12, para ficar mais fácil. Vamos até colocar assim, eu vou multiplicar tudo por 12 ao cubo, que aí eu acho que vai ficar mais fácil ainda, tá? Então aqui vai ficar 4 menos 3 igual a 12 dividido por 3 dá 4, 8A3. Ok? 4 menos 3 é 1. 8A3. Então eu tenho que 8A3 é igual a 1. A3 é igual a 1/8. E se eu tirar a raiz cúbica de um lado e do outro, eu vou ficar com A igual a 1/2. Ok? Então o A aqui nosso, ele é 1/2. Tá? Beleza. Agora a gente tem que voltar lá na prova e identificar dentre as opções o que é que ele quer a relação entre esse 1/2 e aquela área de 3/4 que a gente calculou aqui. Então eu vou trazer o 3/4 para cá, só para a gente, né, visualizar bem. Então o A é 1/2 e o A 3/4. Ok? Então a gente tem esses dois símbolos aqui, o A minúsculo e o A maiúsculo. Aí vamos buscar aqui dentre as opções da prova e saber onde que a gente pode chegar. Por exemplo, a letra A, ele pede assim. Ele pede que A sobre A ao quadrado... Desculpa, ele diz assim, assinale a opção que representa um número inteiro. E ele coloca assim, A sobre A ao quadrado. A maiúsculo sobre A ao quadrado. Azinho ao quadrado. Bom, se a gente fizer A sobre Azinho ao quadrado, isso aqui vai ficar assim, né? 3/4 sobre 1/4. Isso aqui dá 3. Então, essa alternativa é correta, porque ela já dá um número inteiro. Certamente, se a gente for examinar todas as outras expressões, nós não vamos obter um número inteiro, porque só tem uma alternativa correta. Então, a alternativa correta aí para a gente é a letra A, ok? Bom, uma vez resolvida a questão, eu peço desculpa novamente pela duração desse vídeo, que é um vídeo bastante longo, mas vocês viram que havia necessidade realmente da gente, né, ter um tempinho e um cuidado maior com essa questão, ok? Obviamente, no concurso a gente não pode utilizar esse tempo inteiro para resolver uma questão só, óbvio, mas o nosso papel aqui é desmitificar a complexidade das questões e entregar para vocês, de uma forma didática e humanizada, para que gerem uma compreensão maior e não afastem vocês do estudo da matemática. A matemática realmente é fantástica e ela é uma ciência que estuda parte da nossa vida. Então, é muito importante que a gente se alie ao estudo da matemática. Eu pediria, pessoal, como eu estou abrindo a playlist da Escola Naval, eu pediria a vocês a confiança nesse canal e, por consequência, a inscrição no mesmo. E acionem o sininho para que toda e qualquer publicação que a gente faça nessa playlist e em outras playlists chegue até vocês de maneira muito rápida. Uma outra gentileza que eu peço é, se o vídeo ficou a contento, se realmente ajudou vocês na compreensão do conteúdo,
deixa o seu like. Essa é a forma de você fazer com que esse vídeo realmente ganhe uma projeção e a forma de mantermos esse canal totalmente gratuitos e um canal realmente de ajuda a todos os candidatos aos concursos militares, tá bom? Muito obrigado por tudo. Fica aqui o meu abraço e a última dica. Na descrição também há um link para a página da Mentor Education, que é uma empresa que eu sou o responsável por ela, e lá tem o link dessa prova da Escola Naval em particular. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos, porque o ano está só começando. Valeu, forte abraço.